Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de esclarecimentos. Trago para vocês uma reflexão do Espírito André Luiz. Essa reflexão em cima de algumas obras. A enfermidade é quase sempre um recurso de reajuste. A dor, quando surge, não é punição, mas apelo da vida maior à renovação íntima. Doenças graves convidam a criatura ao recolhimento, ao exame profundo dos próprios caminhos, à paciência e, sobretudo, ao aprendizado do amor que liberta. Cada célula desequilibrada do corpo físico reflete desequilíbrios mais antigos da alma, que agora encontra no corpo orgânico oportunidade bendita de corrigenda e iluminação. Ao invés de encararmos a enfermidade como castigo, aprendemos a vê-la como recurso de Deus, para que a vida se eleve em novos rumos. A dor, bem suportada e compreendida, abre novos horizontes ao espírito imortal. A misericórdia divina sustenta-nos através de prece, do amparo espiritual e da solidariedade fraterna. Eu convido a todos para iniciarmos com uma prece, fecharmos os nossos olhos por um instante, trazermos o nosso pensamento para o agora e equilibrar um pouquinho a nossa respiração. Senhor da vida, aqui nos reunimos em Teu nome. Buscamos compreender mais profundamente os caminhos da alma, diante das provas terrenas. Ilumina nossos pensamentos para que a reflexão dessa noite seja de consolo, esclarecimento e esperança. Que possamos sentir a presença de nossos amigos espirituais, amparando-nos com vibrações de paz e de saúde. Permite, Senhor, que aprendamos a ver nossas dificuldades, o convite à renovação e que possamos fortalecer em nós a fé, a coragem e o amor. Que essa reunião seja envolvida em luz, harmonia e bênçãos. Em nome de Jesus, que assim seja. Eu convido a nossa palestrante, Luciane, para dar início, então, à nossa palestra. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Tem que subir um pouquinho? Tá bom. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o câncer e os aspectos espirituais. Para fazer essa palestra, eu utilizei um livro do Paulo César Fructuoso, que o nome é Câncer, Aspectos Históricos, Medicinais e Espirituais, porque ele é médico. Aí tem um livro que o nome é Doenças das Almas, que é um livro um pouco mais, ele não é tão focado para o kardecismo, mas ele é bastante amplo nas suas mensagens, é bem interessante. E, obviamente, então, a doutrina do Allan Kardec. A gente para estudar um pouquinho de história e a gente percebe que o câncer é uma doença que parece que ela não é tão antiga. A gente vê nos livros de história, nas doutrinas, que algumas doenças são estudadas há muito tempo. Por exemplo, a tuberculose. Se escuta que há muito tempo vem sendo tratada e que as pessoas tinham tuberculose e não se escuta tanto sobre o câncer. Há uma teoria que diz que é porque as pessoas não envelheciam tanto como envelhecem hoje. Então não dava tempo do câncer se desenvolver ou de ser diagnosticado. Era sempre como se fosse uma outra doença. O câncer passou então a ser diagnosticado por Hipócrates, que é o pai da medicina, quando ele estava atendendo um paciente dele e ele viu que ele tinha algum probleminha no braço, embaixo da pele. E ele cortou e ele verificou que ali dentro tinha uma espécie de um tumor. E aquele tumor parecia um caranguejo, por isso o nome é Carcinus. Daí que vem o caranguejo, que é o símbolo do câncer. E oncos, de oncologia, que é a palavra fardo. Então, o câncer nada mais é do que um peso, um fardo carregado pelo corpo. Aí, a gente, quando fala no câncer e pensa sobre isso, fica pensando,
Mas por que aquela pessoa teve câncer, né? Às vezes é uma pessoa tão boa, por que a doença atingiu ela? No final da vida, daqui a pouco, desenvolveu um câncer, precisava passar por isso, por esse sofrimento no final da vida? Ou então, acho que o que é mais doloroso, as crianças com câncer. Quantas vezes a gente vê criancinha, né, 2 anos com leucemia, tão difícil o tratamento, tão difícil esse acolhimento para a família, e a gente começa a pensar por que as crianças estão passando por isso? Por que essa pessoa passou pelo câncer? E eu coloquei essa imagem aqui para vocês, porque é mais ou menos o mesmo raciocínio que a gente faz quando... Por que existe guerra? Por que existe fome? Por que tem crianças que nascem doentes? Por que as crianças passam fome? Por que tudo isso acontece? Será que é por escolha de Deus ou será que é pela escolha dos homens? Há o paradoxo de Epicuro, que é o problema do mal. Pessoas que geralmente não acreditam em Deus se baseiam nessa teoria para justificar a inexistência de Deus. Dizem elas, Deus quer parar o mal? Se sim, ele é benevolente. Porque, poxa, se Deus é todo poderoso, bondoso e quer parar o mal, por que ele não faz? Se ele não faz, então na cabeça deles é porque ele é benevolente. Deus pode parar o mal, senão ele não é onipotente. Então, como é que é a força de Deus se ele pode ou não parar o mal? Por que não para? O mal ainda existe? Sim, existe. Então, para a conclusão do problema do mal é que, portanto, ou Deus não é benevolente porque não quer, ou não é onipotente porque não consegue, ou não é ambos. Aí vem a doutrina kardecista, que traz já no artigo 1º do Livro dos Espíritos. O que é Deus? A pergunta não é nem quem é Deus, é o que é Deus. Deus é um ser, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É um ser soberanamente justo e bom. Agora, se Deus é justo e bom, por que as doenças acontecem? Por que as pessoas têm câncer, por exemplo? Diz Allan Kardec, quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, e que o mal vem não dele, mas dos homens, todos se considerarão filhos do mesmo Pai, e estenderão as mãos uns aos outros. A existência de Deus, a gente pode ver que ela, de fato, existe pelas leis da natureza, pelo funcionamento do universo, como tem um plano inteligente através de tudo, e de que toda causa tem um efeito. E é aí que entra as doenças, a guerra e todas as outras coisas ruins que tem no mundo. Nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Então, todos nós passamos pelas provas, expiações e ainda temos o nosso livre-arbítrio. O que são as provas? As provas são as escolhas que nós escolhemos passar no nosso plano reencarnatório antes de voltar para cá. Então a gente, juntamente com os nossos espíritos benfeitores, superiores, eles nos guiam e falam, Luciane, acho que nessa encarnação você vai dar conta de passar por essa e essa prova para que teu espírito evolua moralmente. E eu concordo com aquilo, então vou passar por essas provas. O câncer pode ser uma prova? Pode ser. Também pode ser uma expiação. O que é a expiação? Expiação é quando você vem com algum resgate de outra vida para quitar nessa. Deus não é justo e bom? É justo. Vai saber se em outra vida, de repente, a gente não fez um mal para outra pessoa e passou ileso. Aos olhos de Deus não passa. Então nós expiaremos na próxima reencarnação para que esse débito seja resgatado. Eu gosto e não gosto de usar exemplos, porque às vezes eu uso exemplo e é bom que a pessoa memoriza, mas ao mesmo tempo generaliza. Então não generalizem o exemplo que eu vou dar. É um exemplo de uma possibilidade só para vocês memorizarem. Não quer dizer que todas as pessoas que têm câncer passam, que foi isso que aconteceu, tá? Vamos só dar um exemplo aqui. Vamos supor que em outra vida eu dei veneno para uma pessoa e essa pessoa desencarnou. Aí, nesta encarnação, ninguém descobriu na outra encarnação o que eu fiz. Passei ilesa. Nessa encarnação, eu posso vir com câncer de estômago para recuperar o mal que eu fiz para aquela pessoa. Então, veio para mim aquilo que eu não resolvi através do amor, através da dor eu vou aprender e dar valor. Mesma coisa, às vezes, com o suicídio. Então, vem nesta vida com alguns resgates, algumas expiações, para passar por isso e aprender com a doença. E temos também o nosso livre-arbítrio.
que é algo que não vem, que não carregamos de outra encarnação, mas que nessa vida a gente fez a escolha e precisamos arcar com a consequência. Aí eu trouxe essa imagem que eu tirei do Instituto Nacional do Câncer, que eu confesso para vocês que eu fiquei até um pouco aliviada, porque na minha família, a minha mãe teve câncer, a minha avó morreu de câncer com 38 anos, meu bisavô morreu de câncer, então do que eu tenho medo? De ter câncer. Aí eu vi essa imagem, que mostra que 10 a 20% do câncer é fator biológico, genético. O restante é livre-arbítrio, das más escolhas que a gente faz. Então, eles fazem uma comparação, os médicos, né, que eu assisti as palestras espíritas, que eu achei muito interessante. Vamos supor que esses 10, 20% que estão ali, da nossa genética, são como um aplicativo que estão no celular novo que a gente comprou. Então, o celular vem cheio de aplicativo, né? E alguns eu sei mexer, outros eu não sei mexer. Aqueles que eu não sei mexer, eles estão ali no celular parado, mas eu não clico neles. Então, estão ali. E é assim que a gente deve agir com o câncer, se está no nosso departamento, no nosso DNA. A gente não deve cutucar ele, não dá incentivo, não faça com que abra as portas para que ele aconteça. E como que a gente provoca o câncer? Tomando sol demais, bebendo demais, fumando, comendo errado, né? Com sobrepeso. Diversas coisas que desencadeiam mal para a nossa saúde podem ocasionar o câncer através do livre-arbítrio. Então, muitas vezes, a doença, não só o câncer, apareceu nessa vida por uma escolha nossa, não por um débito do passado. Outro fator, Joana de Ângeles fala, que fatores emocionais também podem desencadear o câncer. Desequilíbrios emocionais projetados no perispírito. Então, temos a angústia, que ela é densa, é uma carga tóxica que envenena o ser de tristeza sem fim. Tem mulheres que têm, às vezes, câncer de mama pela angústia e sofrimento que passaram na vida. Rancor, ácidos destruidores que consomem a energia vital do indivíduo. Ódio, tóxico fulminante na saúde mental e física do indivíduo, responsáveis pelas matrizes das desordens mentais. Então, o Espiritismo vem com aquela contínua transformação moral, para a gente estar livre das doenças e dos sofrimentos. Porque se alguém me causa um mal, com quem que fica aquela angústia? Com quem que fica o rancor e a raiva? Fica comigo. Porque ele fez o mal, virou as costas e foi embora. E eu vou carregar isso para sempre comigo? Meu não quero isso para mim. Olha o que vai desencadear. Então, por isso que Joana de Ângeles é bem categórica na literatura dela para falar da reforma íntima, do quanto a gente precisa se melhorar, do quanto a gente precisa estudar, se conhecer a si mesmo, principalmente aprender a perdoar, porque toda vez que alguém faz mal para mim, se eu ficar carregando aquele rancor para sempre, esse rancor vai ficar comigo e vai fazer mal para o meu espírito, podendo até desencadear um câncer. Segundo o dicionário, o Google é um conjunto de mais de 100 doenças. O que falei? O câncer, né? Eu falei, o Google? Meu Deus. O câncer é um conjunto de mais de 100 doenças caracterizadas pelo crescimento desordenado e descontrolado de células anormais do corpo. Aí eu coloquei a imagem de uma bússola para vocês associarem. Porque o câncer é uma célula desorientada. Ela não é uma célula que se rebelou contra o corpo. Ela está desorientada. Ela perdeu o contato com o perispírito, então ela perde o contato com o nosso organismo em geral e ela fica perdida e se multiplicando e proliferando e te fazendo mal, começa a te atacar. Então é como se, espiritualmente falando, ela perdesse o contato com o nosso comando central espiritual. A gente encontra isso no livro dos Dois Mundos, do Chico Xavier. Agora a doença veio, ela se instalou. Como que a gente deve proceder? Foi um processo para ela se estabelecer. Então, há um processo de cura em andamento que a gente deve fazer. Geralmente, o primeiro sentimento é a negação, né? A pessoa não aceita que aquilo aconteceu com ela, fica com raiva, por que ela foi passar pela doença, por que o familiar está passando por aquilo, por que daqui a pouco um filho está passando por aquilo. Depois pode vir a depressão, a aceitação, e a questão é que o câncer não atinge só a pessoa que está sofrendo, atinge toda a família e de forma espiritual também. Porque se os familiares estão ali com uma pessoa doente em casa, eles estão também,
diretamente ligados naquele processo de cura. Eles também precisam passar por essa aprovação ou por essa expiação. E ter serenidade, né? Para dar o suporte. Porque acredito que o momento que você recebe a notícia deve ser muito difícil. Você passa a pensar em todas as possibilidades, né? Vou me curar, não vou me curar? Como é que vai ser o processo? É um processo difícil, né? As pessoas passam mal, perdem o cabelo. Então, ele é dolorido fisicamente e espiritualmente. Então, que a família tente dar um suporte para a pessoa, porque ela precisa. Espiritualmente falando, chega um momento onde a persistência dessa doença energética se mostra intolerável para o espírito. E essa energia lesa o duplo e atinge o corpo físico, causando a doença. Então, existe a possibilidade assim, a pessoa trouxe de outra encarnação e vai passar por uma expiação através do câncer. Então, já está ali no espírito e no perispírito dela, esse câncer apontando. Aí, ele passa para o duplo etérico e depois passa para o corpo físico, onde será tratado. Há também, na casos de livre-arbítrio, onde começa no corpo físico. Aí pode ir para o duplo etérico e pode passar para o perispírito, que geralmente vai passar para o perispírito. No perispírito, quando a gente desencarna, o espírito e o perispírito, eles permanecem. Então, todas essas questões de doença, de mal que passamos, males que passamos nessa vida, ou coisas boas que fizemos nessa vida, está tudo ali arquivado no nosso perispírito. Então, o perispírito pode ou não carregar isso. Já o duplo etérico, ele é extremamente importante, segundo os médicos espíritas, para o tratamento espiritual do câncer, porque ele é como se fosse um corpo energético temporário. É um corpo físico que armazena a vitalidade. E quando a gente morre, o duplo etérico ele se desintegra também. Ele morre junto. Mas tem essa imagem aqui dos chakras para vocês entenderem bem, porque ele é um distribuidor de energia. É através dos chakras, né, que distribui energia no nosso corpo. E quando a pessoa está com câncer, é como se fosse uma panela aberta na cozinha, cozinhando. Você cozinha muito mais rápido com a tampa fechada, porque mantém o calor ali. E é como se fosse uma panela com a tampa aberta quando a pessoa está com câncer. A energia está ali, mas ela está saindo. Está saindo. Então, o tratamento espiritual do câncer, ele é muito eficaz quando faz o tratamento no duplo etérico junto, porque aí fecha a tampa da panela. E como que é feito esse tratamento? Ele é feito através da reconstrução do duplo etérico, através de oração, água fluidificada, o passe. Daí vocês vão pensar assim, mas daí daqui a pouco é só o centro espírita que vai conseguir? Quem é católico, como é que faz? É através da oração, através da água benta. Esses médicos são muito defensores da homeopatia, do reiki, da acupuntura. Todas essas terapias vão agregar no tratamento médico. Então não custa fazer, né? Porque para nós que temos conhecimento da existência do duplo etérico, a gente sabe que ela é muito eficaz. Mas vou fazer uma ressalva bem importante. Existe inclusive um centro espírita em Florianópolis, que eu conheço várias pessoas que tiveram câncer e foram para lá. Você fica internado no Hospital do Câncer Espírita, lá em Florianópolis. Falam super bem, conheci pessoas que foram lá e tiveram a cura do câncer. Mas, em hipótese alguma, deve ser abandonado o tratamento médico, porque você começou um tratamento espiritual. O câncer está no físico, está no duplo etérico, precisa de tratamento, mas ele está no físico, então precisa do acompanhamento médico. Quem vai te dar alta e falar você está curado do câncer é o médico, não é o centro espírita, tá? Só é importante que se faça sim esse tratamento espiritual, mas jamais abandonar o tratamento médico ou deixar de ouvir o médico em virtude de estar fazendo um tratamento espiritual. Agora, quando vem a notícia do câncer terminal, como proceder? Que a gente vem falando até aqui das possibilidades de cura. E às vezes a notícia vem, e muitas vezes repentina, avisando, é X tempo de vida, né? A gente não vai conseguir estender mais, o tratamento vai ser assim. Então existe essa equipe multidisciplinar para dar suporte para o doente, para amenizar o sofrimento. Tem que deixar o médico saber aquilo que ele sabe fazer, amenizar o sofrimento do paciente. E a família tentar fazer o máximo possível para que a pessoa faça essa passagem de forma tranquila, de forma serena. Leva a pessoa para passear,
né? Conversem, deem risada, assistam filmes juntos. Se daqui a pouco ficou uma coisa mal resolvida na família, alguma coisa para ser perdoada, não vamos levar para outra vida. A gente nunca sabe quando que pode partir, né? Daqui a pouco a pessoa que teve o câncer terminal está com uma data marcada e alguém pode partir até antes dela, que a gente nunca sabe, só porque está com a data mais ou menos marcada que a gente fica mais melancólico, né? É claro que tudo isso é triste, né? A gente não está falando para falar que o sentimento de dor não é válido, é muito válido. Mas a gente tem que ter ciência que todo mundo vai um dia. E sabendo então quando que isso vai acontecer, vamos tentar proporcionar para aquela pessoa a melhor vida que ela pode ter nesse um ano. A melhor companhia que ela pode ter nesse um ano, a melhor família que ela pode ter nesse um ano. Esse é o papel de quem está ao redor da pessoa com câncer terminal. E uma questão que eu levei um choque, para mim foi um baque, fazendo essa palestra, foi que a gente está aqui pensando toda vez na cura física. Mas quem disse que é a cura física que a gente precisa? Será que não era só a cura espiritual? Porque às vezes a gente fala, não, mas rezei, fiz todo o tratamento e a pessoa partiu. Partiu para o plano espiritual, mas nós somos o quê? Nós somos espíritos. Aqui é nosso lugar de passagem. Será que a cura para ela não era só a cura espiritual que ela precisava? A cura física pode ser se você ainda tem coisas para cumprir aqui na Terra. Mas se não tem, se daqui a pouco era uma expiação de uma outra vida, a cura espiritual aconteceu. Se era uma prova de outra vida, a cura espiritual aconteceu. Porque você aprendeu com aquela doença, você evoluiu com aquela doença. A gente que está muito aqui, pensando só na cura física, né? Quando fala em doença. Mas como nós somos espíritos, o que vale mesmo é a cura espiritual. Como é que fica após o desencarne? Após o desencarne, existem várias possibilidades, né? A dor foi uma oportunidade de aprender. Se a pessoa aprendeu, praticou o desapego, está indo de forma tranquila, provavelmente ela será automaticamente resgatada e vai para os hospitais espirituais que existem. Nesses hospitais, ela é acolhida pelos médicos, pelas pessoas que auxiliam ali, né, os enfermeiros, e ela vai sendo colocada sobre a nova condição que ela está. Vou mostrando para ela como é que é essa nova vida. E esses médicos da Associação dos Médicos Espíritas do Brasil, eles contam que nesse plano espiritual, as pessoas às vezes chegam lá, mulher sem seio, está se sentindo mal, sem cabelo, que para mulher é uma coisa, né? Meu Deus, o cabelo super vaidosas, né? Que ela pode plasmar, então. Não estou me sentindo bonita sem o meu cabelo. Da equipe espiritual fala, pode plasmar. Afinal de contas, você é luz. Você não é teu corpo físico. Mas se tu se sente bem com o cabelo, plasma ele agora. Se imagina como você era, que plasma o cabelo da forma que você era. Plasma o seio da volta que você era. Para a pessoa ir se restabelecendo aos poucos, né? Também há a possibilidade da pessoa passar pelo umbral. Porque, lembra no livro Nosso Lar, do filme? Tem o André Luiz, que é o exemplo clássico. Era uma pessoa boa e tal, mas a doença dele veio através do livre-arbítrio dele, que foi considerado como se fosse um suicídio indireto. Então, às vezes, se veio, vou usar o exemplo mais clássico, que é o cigarro, né? A pessoa desencarnou de câncer no pulmão em virtude do cigarro. Pode ser que ela venha passar pelo umbral em virtude de a doença ter abreviado a vida dela, né, por causa do cigarro, que foi uma coisa que ela optou em passar. Então, existe essas duas possibilidades. Não tem como a gente prever, como a gente saber. Depende muito do merecimento, do grau de entendimento de cada pessoa ao desencarnar. Fé, na verdade, é o eixo que mantém o nosso equilíbrio. Como que a gente deve proceder? Veio qualquer notícia de doença, qualquer dor, qualquer coisa na nossa família ou para nós, que a gente tenha acima de tudo fé. Fé em Deus, de que Ele é nosso guia, nosso mentor, que se hoje a gente está com essa cruz para carregar, foi porque ou nós merecemos ou nós optamos, e que a gente precisa confiar nele, que Ele é o nosso guia, Ele é o nosso timoneiro, Ele que vai dizer qual que é o rumo que a gente tem que seguir para que o nosso espírito evolua e dê tudo certo. A gente tem que manter o esforço para ter a fé acesa, né? Não deixar essa chama da fé apagar num momento de dificuldade. Porque quando o desafio chega, se a gente não estiver extremamente focado na fé, a gente balança. Porque é difícil, né? É muito fácil a gente se revoltar.
Então a gente precisa estar sempre com o pensamento elevado, com fé e confiança em Deus, sem ter dor e sem pensar no desespero. Porque como diz aquela música, a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é somente passageiro prestes a partir. Uma hora, a nossa hora também chega, e dos nossos familiares também. Então que a gente tenha fé em Deus, que a gente viva a vida de forma leve, passando pelas nossas provas, pelas nossas expiações e fazendo o bem sempre que ele for possível. Obrigada a todos pela atenção. Tenham uma boa noite. Muito obrigado, Lu, pelos esclarecimentos. Eu convido então para esse momento, a gente vai abaixar um pouquinho a nossa iluminação. Os trabalhadores da casa irem se posicionando e a gente vai fazer o nosso passe coletivo, uma transmissão de energia boa para todos. Eu convido então que fechem os seus olhos, a respiração fique um pouquinho mais profunda e a gente faça a nossa reflexão do que foi nos colocado aqui essa noite. Senhor, a saúde verdadeira começa na alma. O corpo é apenas reflexo do que pensamos, sentimos e cultivamos em nosso íntimo. Renovamos nossas emoções pela prática do perdão, do otimismo e da fé em Deus. Aprendemos a nutrir o coração com esperança, serenidade e confiança, para que todas as células do corpo se revigorem na força do bem. Ao recebermos o passe, abramos o Espírito à luz, que nos envolve. Sentimos a energia do Cristo a nos restaurar, limpando-nos das sombras e fortalecendo-nos para a caminhada. Recordamos que cada dia é uma nova oportunidade de cura espiritual e que o amor é o medicamento divino que nunca falha. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Que retornemos com a paz de Cristo aos nossos lares. Uma boa noite.